Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Segunda aula, tá? Que vocês estão vendo comigo. A aula a gente segue no tópico de matéria, ok? Vamos ter algumas aulas sobre matéria, falando sobre as propriedades físicas da matéria na última aula, beleza? Hoje a gente vai focar em mudanças do estado físico da matéria. Então ainda estamos falando sobre aspectos físicos da matéria. Eu quero começar a aula aqui, ó, levantando essa pergunta para vocês. Por que o gelo derrete? O que é esse processo do gelo? Você tem aquele cubinho de gelo bonito lá, do nada ele começa a se desfazer e virar aquela água líquida. Por que isso acontece? Então a gente vai buscar responder isso nessa aula, para vocês entenderem esse tipo de processo. Beleza, galera? Relembrando da aula anterior, eu quero que vocês lembrem sobre transformações físicas e transformações químicas, a diferença entre elas. Em uma transformação física, galera, nós não vamos ter a alteração da composição da matéria. Ou seja, o gelo, por exemplo, quando ele derrete, galera, no gelo ali, ele é água, ele derreteu, ele segue sendo água. Então aqui, por exemplo, ó, nesse cubinho de gelo nós temos água, e aqui na pocinha de água nós temos água. Isso aqui é exemplo de uma transformação física. A matéria ela teve uma alteração na forma dela, mas ela continuou sendo a mesma substância que é a água, tá? Diferente da transformação química. A transformação química ela vai alterar a composição da matéria, beleza? Olha o exemplo aqui, a madeira queimando, galera. Aqui ela é madeira, beleza? Após a queima, pessoal, eu tenho a formação de quê? De cinzas, beleza? Vira uma cinza. É a mesma substância? Não é. Ocorre uma mudança na matéria, uma mudança na substância. Então isso aqui é uma transformação química. Alterou a composição da matéria. Não alterou a composição da matéria, transformação física. Beleza, gente? Beleza. Então a gente vai falar sobre uma mudança física. Mais especificamente, a mudança do estado físico, ou podemos falar também estado de agregação da matéria, tá? Essa mudança, pessoal, ela é influenciada por dois fatores principais, que é temperatura e pressão. Então, tanto a temperatura como a pressão podem influenciar na mudança do estado físico ou a mudança do estado de agregação da matéria. A gente vai ver como, tá? Antes da gente ver, preciso que vocês visualizem alguns nomes que aparecem bastante. Galera, aqui é realmente decorar. E isso vai ficando intuitivo ao longo que vocês vão usando, que é como que se dá um nome para essas mudanças de estado físico, tá? Então aqui eu tenho três estados: sólido, líquido e gasoso. E estou falando de estado físico ou de agregação da matéria. Agregar, galera, é juntar, é trazer para perto. Então o estado da matéria, o quanto ela está junta ou está perto. Percebam que no sólido ela está mais juntinha. No líquido começou a separar. E no gás já está bem separado. Essas setinhas significam também a velocidade, a agitação daquelas partículas, daquelas moléculas, ok? Aqui quase não tem agitação, aqui elas estão mais agitadas e aqui elas estão muito agitadas no estado gasoso. Beleza, gente? Beleza, pessoal? Vamos lá. Quando eu tenho a passagem, a mudança do estado sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Aí se vier acontecer do líquido voltar para o sólido,
eu vou chamar de solidificação, ok? Se acontecer do líquido trocar para o gasoso, eu chamo de vaporização ou ebulição. Se do gasoso eu retornar para o líquido, eu chamo de liquefação ou condensação. Professor, muitos nomes, galera, de novo. Segura, presta atenção na aula, vai com calma. Isso aí vai ser algo que vocês vão ficar repetindo, vão ouvir esses nomes várias e várias vezes e vocês vão assimilando ele, beleza? E aqui, galera, existe também a possibilidade de ir direto do sólido para o gasoso, que é o que acontece com aquelas bolinhas de naftalina que se guardam no guarda-roupa para tirar cheiro da roupa, deixar o cheirinho da roupa lá. Então, a naftalina, ela é aquela bolinha que ela não passa para o estado líquido, ela vai direto para o meio ambiente, para o ambiente, para o gás. Então, ela sai do sólido e já vira o vaporzinho ali, beleza? Então, quando isso acontece do sólido direto para o gasoso, a gente chama de sublimação. E do gasoso para o sólido, pode ser encontrado em alguns locais como sublimação ou escrito também como ressublimação. Beleza, galera? Os nomezinhos, tá? Agora, atenção comigo nessa parte aqui, tá? Vocês vão ver muito sobre gráficos em química, física, biologia, matemática, mas esse gráfico é um gráfico típico de mudança de estado físico. Quando aparecer uma questão em alguma provinha, pode vir dessa forma aqui para vocês. O que esse gráfico está mostrando aqui? Eu tenho temperatura aqui nesse eixo Y e tenho o tempo, a passagem do tempo aqui no eixo X. Olha o que acontece. Conforme eu vou aumentando a minha temperatura, lembra? A temperatura influencia no estado de agregação. Conforme eu vou aumentando a minha temperatura, eu tenho a mudança do estado sólido para o estado líquido. Como que a gente visualiza isso aqui, galera? É como se aqui no estado sólido, se a gente estivesse falando de água pura, beleza? Estamos falando de água pura. É como se aqui no estado sólido eu tivesse um cubo de gelo. Cheguei aqui a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água. Falamos disso na última aula. Ponto de fusão da água, quando ela muda do sólido para o líquido, é 0 graus Celsius. Aqui nesse momento, galera, eu vou ter, é como se fosse aquele efeito que vocês visualizam do gelo derretendo. Você tem tanto gelo quanto a água líquida. Então existe um equilíbrio entre sólido e líquido. E a temperatura, pessoal, ela fica retinha, assim, ó, porque ela é uma média. A água líquida aqui, por exemplo, ela vai estar a mais 2 graus Celsius. E o gelo a menos 2 graus Celsius. Na média, isso aqui vai dar 0 graus Celsius. Então, é uma média de temperatura. Então, fica essa média de temperatura 0 graus, porque tem coisa no líquido, tem coisa no sólido. Fica esse equilíbrio aí, até que todo o sólido passe para o estado líquido, beleza? E a gente começa a aumentar a temperatura aqui até chegar nessa faixa. Aqui, então, no líquido, eu já teria apenas a água líquida, beleza? Cheguei aqui no ponto de ebulição da água pura, que falei para vocês na última aula, é 100 graus Celsius. Eu começo a ter a água virando vapor, beleza? Então aqui, pessoal, pense como se fosse a nuvenzinha de chuva, beleza? Mas ainda com algumas gotinhas, ok? Ainda com algumas gotinhas. Vai de novo acontecer esse equilíbrio de temperaturas, tá? A gota aqui pode estar a 98 graus e a nuvenzinha a 102, por exemplo. Na média teremos 100 graus Celsius e a gente fica nesse equilíbrio entre líquido e vapor durante um certo tempo. Até que então é fornecida energia suficiente para passarmos de vez para o estado apenas de vapor, onde a gente só vai ter, por exemplo, uma nuvenzinha aqui apenas o vapor, ok? E a gente
vai elevando a temperatura. Beleza esse diagrama, galera? Beleza? Pontos importantes. Onde a gente tem esse achatamento aqui, essa parte contínua, ok? É onde demarca o ponto de fusão. E a segunda etapa dessa parte contínua é onde demarca o ponto de ebulição. Se nós vemos qualquer substância e vemos primeiro esse ponto, depois esse ponto, independente de saber que 0 graus é água sem ponto de ebulição da água, eu posso ver isso para outras substâncias. Essa primeira parte, esse primeiro platô, é o ponto de fusão, o segundo platô é o ponto de ebulição. Beleza, gente? Tá aprendido isso aí, galera? Tá fixado? Nós vamos ver alguns gráficos desses exercícios. Mas tá tranquilo? Certo? Agora, gente, falei para vocês da temperatura. Vou falar também agora da pressão. Entendam que, galera, se eu forneço temperatura está atrelada a calor, a grau de agitação. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação daquela molécula. Ela vai tender a ficar mais junto ou mais separada? Mais separada, isso aí. E se eu aumentar a pressão? Pensa o seguinte, eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Tem uma pressão aqui, eu começo a forçar aqui, ó. As moléculas que estão aqui dentro, elas vão ficar mais juntas ou separadas? Mais juntas. Então a temperatura separa, é como se a temperatura separasse as moléculas e a pressão juntasse elas. Um efeito um pouco inverso na maioria dos casos. Existem exceções, falaremos sobre elas em outro momento. Então, na maioria dos casos, a temperatura tende a separar mais a matéria e a pressão tende a agregar mais a matéria. Então, a gente pode ter esse gráfico aqui, ó, que é pressão em atm, ok? Aqui no eixo Y, e temperatura em graus Celsius aqui no eixo X, tá? Quando a gente olha esse gráfico aqui, é possível de ver por que acontece aquilo com a naftalina, ó, do sólido e direto para o gás. Porque existe, ó, se vocês forem ver aqui, uma região onde determinada pressão e determinada temperatura ocorre essa passagem direta, ok? Esse gráfico está mostrando isso. Toda essa faixa aqui, ó, são faixas onde existe pressão e temperatura, onde aquela substância pode ir direto do sólido para o gás. Essa região aqui é aquela faixa de pressão e temperatura, onde o sólido vai direto para o líquido. Essa região aqui é aquela faixa de pressão e temperatura, onde o líquido vai para o gasoso. E existe uma coisa aqui chamado ponto triplo, ok? Onde eu posso observar a mudança para qualquer um dos estados. Olhem o efeito aqui. Quanto mais eu aumento a temperatura, percebam que até certo momento aqui, ó, aqui é a temperatura, tá bom? O sólido, ele pode existir só até essa temperatura, não é? Depois não existe mais sólido, só daqui para trás. Sólido que é o estado mais juntinho. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu tenho a ter os estados separados, menos agregados da matéria. Porém, quanto mais eu aumento a minha pressão, percebam o que vai acontecendo. Eu tendo a ter uma coisa mais no estado sólido ou líquido, que são os estados mais agregados da matéria. Deu para pegar como funciona, galera? Pressão e temperatura na mudança do estado de agregação? Foi? Beleza?